Você já fez uma pergunta ao baralho cigano e ficou pensando, tá, mas quando isso vai acontecer? É uma das perguntas mais comuns em uma consulta. Mas será que o baralho cigano consegue realmente dizer o dia, hora e data de algum acontecimento? Olá, meu nome é Rosana Bloise, eu sou oraculista e hoje eu vou te explicar como funciona o tempo do baralho cigano e por que essa interpretação exige muito mais do que simplesmente olhar uma carta. Primeiro, precisamos entender uma coisa: o baralho cigano não funciona como um calendário. Ele mostra tendências, movimentos e possibilidades. Por isso, quando falamos em tempo, estamos falando de uma estimativa simbólica e não de uma garantia de que algo acontecerá exatamente naquele dia. O tempo pode variar conforme a pergunta, conforme as cartas que aparecem, a posição das cartas na tiragem, a energia da situação e principalmente as escolhas das pessoas envolvidas. Algumas cartas podem sugerir acontecimentos mais rápidos, por exemplo. O cavaleiro pode indicar movimento, chegada de notícia ou acontecimento que se aproxima rapidamente. A foice pode representar algo repentino, uma decisão ou uma mudança que acontece de forma rápida. Os pássaros podem indicar acontecimentos próximos, conversas ou notícias que chegam em pouco tempo. Já algumas cartas podem apontar um ritmo mais lento, como por exemplo a montanha, que fala de obstáculo, demoras e processos que exigem tempo. A árvore, que costuma representar crescimento gradual, desenvolvimento e manutenção. Já a âncora pode indicar permanência, estabilidade ou uma situação que permanece por mais tempo. Mas atenção, uma carta sozinha não determina o prazo exato. É a combinação das cartas que ajuda a construir essa percepção. Vamos imaginar que uma pessoa pergunte: quando vou receber uma resposta sobre aquela oportunidade de trabalho? Aí aparece o cavaleiro, a carta e o sol. O que podemos perceber é que o cavaleiro traz um movimento, uma aproximação. A carta ela fala de mensagem, de documento, de comunicação. E o sol traz clareza, resultado, abertura, sucesso. Essa combinação pode sugerir que a resposta está próxima, possivelmente dentro de um período curto. Mas seria errado afirmar que você receberá a resposta exatamente na próxima terça-feira às 14 horas. As cartas não estão funcionando como um relógio. O mais adequado seria dizer: a combinação indica movimento rápido e possibilidade de uma comunicação em breve. Agora imagine outra pergunta: quando essa situação amorosa vai se resolver? Aí aparecem a montanha, a árvore e a âncora. Aqui temos uma energia completamente diferente do exemplo que eu mencionei anteriormente. A montanha mostra obstáculos, peso. A árvore fala de crescimento lento e gradual. A âncora reforça a estabilidade e permanência ou algo que está preso ali. Nesse caso, as cartas sugerem que não é algo imediato. Existe um processo que precisa amadurecer. Então, em vez de dizer vai acontecer amanhã, a interpretação mais coerente seria: existe potencial de desenvolvimento, mas a situação tende a exigir paciência e tempo. E aqui está uma questão muito importante: o tempo indicado pelo baralho cigano, ele pode mudar? Claro, com certeza ele pode mudar, porque estamos falando de uma leitura de tendências. Imagine que as cartas mostrem uma aproximação entre duas pessoas. Depois disso, uma delas pode tomar uma decisão diferente, mudar de comportamento ou escolher outro caminho. O baralho cigano, ele respeita muito o livre-arbítrio. Então, consequentemente, o desenvolvimento dessa situação também pode mudar. Por isso, uma leitura não deve ser encarada como uma sentença imutável. Ela mostra: se o cenário continuar dessa maneira, qual é a tendência? E não isso obrigatoriamente acontecerá. Uma boa maneira de trabalhar o tempo no baralho cigano é fazer perguntas mais específicas. Em vez de perguntar quando eu vou conhecer alguém, você pode perguntar qual é a tendência de tempo para surgir uma nova oportunidade amorosa. Ou essa situação tende a se movimentar em curto, médio ou longo prazo? Assim, a leitura fica mais clara. Também é possível estabelecer previamente uma janela de tempo. Por exemplo, como tende a se desenvolver essa situação nos próximos 3 meses?
Nesse caso, as cartas serão interpretadas dentro daquele período especificamente. De maneira geral, podemos trabalhar com 3 grandes referências: curto prazo, que são acontecimentos que tendem a se manifestar rapidamente; médio prazo, situações que precisam de algum desenvolvimento antes de acontecer; e longo prazo, acontecimentos que dependem de amadurecimento, mudanças ou superação de obstáculos. Mas não existe uma tabela universal que diga: esta carta significa exatamente 5 dias. Não, isso não existe. Cada método de leitura pode trabalhar com correspondências diferentes. Por isso, o mais importante é conhecer profundamente o seu método e manter coerência na interpretação. Então, quando alguém perguntar qual é o tempo de acontecimento do baralho cigano, a resposta é: o baralho cigano pode indicar ritmo, proximidade, demora e tendência de tempo, mas não deve ser tratado como um calendário exato. As cartas mostram o movimento da situação no momento da leitura, e esse movimento pode mudar conforme as escolhas, as atitudes, as circunstâncias. Por isso, mais importante do que perguntar quando vai acontecer, é também perguntar o que está movimentando essa situação e o que pode favorecer o acontecimento. Porque o verdadeiro poder de uma leitura não está apenas em tentar prever o futuro, está em compreender o caminho. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo e conte nos comentários. Você costuma perguntar sobre o tempo nas suas leituras de baralho cigano?